Olá, pessoal. Nós estamos aqui hoje para trazer um conteúdo relevante para vocês, aqui no NewsLab Webinars. A nossa convidada de hoje é a doutora Marise Samama. Ela é médica ginecologista, super especializada e hoje vai falar para a gente, entre muitos assuntos, sobre a importância das mulheres irem ao ginecologista. Doutora Marise, seja muito bem-vinda ao nosso canal. É um prazer recebê-la e agradecemos demais. A palavra está com você. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. A gente vai falar aqui hoje como a ciência pode ajudar a mulher, né, e o porquê que ela tem que vir nos procurar no consultório para mais cuidados. Eu vou falar um pouquinho rapidamente de mim. Eu sou ginecologista obstetra formada pela Escola Paulista de Medicina, né, Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Tenho graduação, mestrado, doutorado, pós-doutoranda, e tenho doutorado em reprodução humana pela Universidade de Paris, diploma europeu de especialista em reprodução assistida e videoesperoscopia pela Universidade de Paris. Sou professora e fundadora do Instituto de Ensino e Pesquisa em Medicina Reprodutiva de São Paulo e tenho título de especialista com certificação em reprodução assistida. Eu tenho também titulação em patologia do trato genital inferior e colposcopia, e vocês vão entender por que isso é importante para a parte da rotina ginecológica. E há 3 anos fundamos a MCR, da qual sou presidente, a Associação Mulher, Ciência e Reprodução Humana do Brasil. Então, falando um pouquinho da associação, né, ela é uma associação criada por médicas mulheres para as mulheres. E por que dessa importância? Por que criar uma associação de mulheres? O nosso propósito é ser referência de inovação em saúde da mulher baseado na ciência, com uma missão de informar e divulgar conteúdo científico para apoiar todas as mulheres e também aquelas que estão em tratamento de fertilidade. Então, tanto para a ginecologia, quanto para a obstetrícia, quanto para a fertilidade. E por que isso? Porque, na verdade, hoje a gente tem um excesso de informação, mas nós temos também um excesso de informação inadequada circulando pela internet. Então, aonde que está essa informação adequada? Essa informação adequada está na ciência. E a gente traz novidades da ciência para as mulheres, né? Nós vamos trazer aqui nesse canal e também no nosso canal da MCR Conexão Fertilidade, nós também mensalmente trazemos essas novidades. E isso se tornou muito importante porque no mundo as mulheres elas são uma maioria minorizada. Nós temos muito mais homens titulados na ciência do que mulheres, né? Aqui uma proporção de quase 449 homens para 69 mulheres. Então, esse é um projeto para apoiar as mulheres que fazem ciência no nosso país e no mundo, e dessa forma também olhar com empatia para as nossas mulheres, nos colocarmos no lugar delas e colocar essas mulheres no centro das atenções, porque nós, como mulheres, entendemos o que é ser mulher. Então, a gente vai pontuar aqui o que a gente acha que é importante, o que é relevante. Né? Então, em 2015, a ONU estabeleceu como um Dia Internacional de Mulheres e Meninas na Ciência, em 11 de fevereiro, tamanha importância de se valorizar a ciência nesse meio. Na verdade, em todos os meios. Então, a MCR ela nasce da união de muitas mulheres graduadas de todas as regiões do Brasil e trazendo informação para mulheres em todas as fases da vida. Então, desde a adolescência, a fase que a mulher quer engravidar e depois na própria menopausa, para cuidar de você, mulher. Então, a gente vai começar aqui falando um pouquinho. A pandemia, né, da Covid-19, ela trouxe muitas mudanças profundas para a humanidade. E como que está sendo hoje esse presente? O que mudou? Então, o acesso à informação aumentou, as pessoas ficaram hiperconectadas, mas os comportamentos mudaram, né? Novos significados, novas tecnologias. Hoje a gente tem tudo muito virtual, com aplicativos, com várias agendas virtuais.
E, dessa forma, quando que a gente deve ir ao ginecologista? Então, se a gente falar da menina, né, da pré-adolescente, ela começa a ter mudanças corporais e essas mudanças elas devem acontecer até os 14 anos e a menstruação até os 16 anos. Então, de uma forma geral, a mãe deve trazer a menina ao ginecologista quando essas mudanças começarem a acontecer. Então, aconteceu a primeira menstruação, traz, viu que o pediatra está informando que não está acontecendo mudanças corporais que deveriam ser esperadas para a época, também pode trazer ao ginecologista. E também tem outras queixas que são importantes trazer, como corrimentos, coceiras, secreções. E aí é onde a gente começa a falar de como a gente deve cuidar da nossa saúde íntima, higiene, depilação, prevenção de infecções de transmissão sexual. Tudo isso é muito importante, né? Então a gente ensina a menina desde cedo a se higienizar da frente para trás, nunca levar a região do ânus para a região da frente para não ter contaminação. Mas hoje a gente está vivendo uma moda grande, que é a onda de vários cuidados, como sabões, a gente tem hoje desodorantes. Então, assim, será que todas essas coisas que estão sendo criadas no mercado, elas são boas, são adequadas? Então, é importante a gente saber sobre a higiene, que assim, os sabões em barra, eles não são ideais para a higiene íntima, né? Além do que, eles podem juntar bichinhos que ficam presos nos sabonetes, então a gente prefere sabões líquidos. Lembrar que o sabão líquido, que é para bebê, ele não é igual para mulher adulta, o pH é diferente, então a gente deve utilizar sabões líquidos que tenham pH mais ácido, né? E também saber que a nossa roupa íntima a gente deve lavar sem amaciantes. Então, essa coisa de pegar e colocar tudo na máquina junto com as outras roupas onde a gente vai pôr amaciante, isso não é bom. Isso pode criar alergias. Os hidratantes corporais, eles são super importantes, a gente deve cuidar da pele do nosso corpo. Para a região genital, os hidratantes importantes, eles são para a menopausa, onde acontecem mais securas vaginais. A gente pode utilizar lubrificantes íntimos, né, para a relação sexual. Lenços umedecidos, a gente vê muitas mulheres carregando lenços umedecidos porque vão passar o dia fora de casa. O lenço umedecido, ele não é tão saudável. A mulher, sempre que possível, ela deve lavar a região genital com água, se evacuou com água e sabão, né? Então, orientar as meninas que estão em casa, sempre higienizar sempre que possível e evitar esses lenços umedecidos. E o papel higiênico, a mesma coisa, né? A gente usa o papel higiênico para estar fora de casa, mas dentro de casa, sempre que possível, lavar. E os óleos, né? Os óleos, eles estão muito na moda, tem gente usando óleo de coco. A gente não tem estudo suficiente com óleo de coco para dizer que isso tem propriedades saudáveis. Já a melaleuca, barbatimão, tem estudos mostrando que podem ter uma ação anti-inflamatória, antifúngica. Então, a gente precisa ter, sim, cuidados na praia, cuidado com os banhos de imersão, na piscina. Quando a gente fica muito tempo com a roupa molhada no corpo, isso junta fungo, né? Pode causar micose, pode causar a famosa candidíase. Então, a gente tem que ter cuidados de não ficar com a roupa molhada no corpo muito tempo. E toda vez que for sentar numa cadeira de praia, lembrar de cobrir essa cadeira com uma canga, não compartilhar, né? A gente falou dos sabões, não compartilhar sabões, roupas íntimas, e a roupa de praia é a mesma coisa, a gente não deve compartilhar, porque a gente pode estar compartilhando também fungos, vírus.
Lembrar que o vírus HPV ele pode ficar presente em superfícies em até 1 minuto em ar ambiente, então a gente pode ter contaminação por alguns vírus, né? Existem vírus, inclusive em crianças, que podem contaminar adultos, então a gente tem que ter esses cuidados. E a depilação? A depilação está super na moda, né? A onda da depilação total da região genital, hoje 9 em cada 10 mulheres que eu pego com depilação total. Qual que é o grande problema da depilação total? O pelo ele tem uma função, ele equilibra a temperatura, pH e flora vaginal. Quando a gente tira todo o pelo, a gente aumenta o risco de ter infecção, de ter corrimentos, a temperatura ela se eleva, a gente passa a transpirar mais, então a região ela fica mais úmida, e isso favorece a infecções, inclusive tem estudos mostrando que aumenta a infecção urinária, aumenta a candidíase, aumenta o risco de câncer de vulva por transmissão de algumas doenças e no ânus de câncer de reto. Então, é importante o meio da região genital a gente deixar a vulva coberta, o pelo tem que se entrelaçar na entrada da vagina. Para manter o equilíbrio, a gente tem bactérias que moram na vagina e que fazem a nossa defesa. Então, quando a gente tira o pelo, as bactérias do bem vão embora e passa a morar as bactérias do mal, que vão favorecer essas infecções. Então, a depilação, ela pode ser cavada, a gente tira bastante da virilha, ela pode ser feita com lâminas, cremes depilatórios, cera, aparelhos, e as energias, a gente pode usar laser, não tem problema nenhum. Só lembrando que já existem estudos que, dependendo da quantidade de energia de lasers, esses pacotes de lasers que as pessoas fazem, muitas vezes tem baixa energia, e isso já foi mostrado que pode, inclusive, estimular o crescimento do pelo, e o pelo também ele cresce com menos potência, e ele pode ficar por baixo da pele e formar cistos. E a outra coisa é que o pelo ele tem um olhinho que hidrata a pele. Então, esse olhinho, ele deixa de existir quando a gente não tem mais pelo e a pele resseca. Inclusive, a gente está vendo até indústrias estudando a possibilidade de criar um hidratante para a vulva, tendo em vista que a gente está removendo a nossa hidratação natural. E cuidados no período menstrual. Então, absorventes internos, lembrar que eles podem ser usados até 6 horas. Protetores diários de calcinha, eles não são bons, porque eles abafam a região genital, então evitar eles. Mulheres que têm essa umidade ou têm mais candidíase, lembrar a importância de usar calcinha de algodão. Coletores menstruais, eles podem ser utilizados, a gente só recomenda do mesmo jeito do absorvente interno, que fica sangue parado no absorvente, lembrar que isso favorece a proliferação de bactérias. Então, a gente não deve ficar mais de 6 horas com o coletor, apesar de na bula estar escrito que pode ficar 12 horas. Então, a gente não recomenda dormir também, nem com absorvente interno e nem com coletor, porque ele comprime a parede vaginal e pode machucar a parede. As pants, que são as calcinhas, também podem ser utilizadas. E com relação à atividade sexual, lembrar que o colo do útero está aberto, então favorece a entrada de bactérias. Se for ter relação sexual, usar preservativo, proteger o útero. Então, isso é importante. Então, nós estamos falando aqui da nossa flora vaginal. Essa flora vaginal, a gente tem esses lactobacilos que fazem parte dessa flora e que são eles que vão prevenir essas nossas infecções, vão combater bactérias para infecção urinária, para infecções de transmissão sexual, e que são importantes, inclusive, para a reprodução. A gente sabe que hoje o desequilíbrio dessas bactérias podem atrapalhar a implantação do embrião e levar a dificuldade até mesmo com relação à gravidez. É importante a gente saber que a nossa dieta também modifica os nossos lactobacilos, tanto intestinais quanto da região genital. Então, a dieta ela tem que ser bem balanceada,
com leite, derivados, probióticos, utilizando alho, nozes, sementes, e evitar o açúcar refinado, né? O açúcar refinado ele também pode modificar os nossos lactobacilos. Os hábitos de vida, como o álcool, o cigarro, também podem modificar a nossa flora e aumentar o índice de infecções. É importante a gente orientar a menina desde cedo a dormir sem calcinha, então a mulher deve dormir sem calcinha, a região genital precisa respirar. O uso de bidê é uma prática boa, a mulher, se tiver bidê em casa ou ducha higiênica, isso ajuda bastante na higiene. Banho de assento, toda mulher que, quando ela perceber que tem irritações vaginais, vulvares, ela pode fazer banhos de assento com, por exemplo, bicarbonato de sódio, se tiver candidíase, ou banho de assento com chá de camomila, se tiver irritação. Duchas vaginais são uma prática que a gente não utiliza, eram muito utilizadas para evitar a gravidez. Relação sexual, lembrar que a relação anal ela tem que ser protegida com preservativo e depois nunca fazer penetração vaginal logo após a relação anal com o preservativo, então a gente deve remover e ter o cuidado em relação ao número de parceiros sexuais, sempre usando preservativos. A gente fala dos sex toys, né? Hoje, como eu falei, muitos hábitos mudaram, não tem problema nenhum da gente usar os sex toys, contanto que a gente não substitua o nosso parceiro pelos sex toys. E lembrar que esses brinquedinhos, é importante a gente higienizar, e o compartilhamento também transmite doenças de transmissão sexual. Então, é importante ter esse cuidado. E a gente vem falar aqui um tema importante para as mulheres que nós abordamos no consultório sobre a sexualidade, então as dificuldades que a mulher pode ter na relação sexual, né? Muitas mulheres, a gente sempre pergunta o quanto você conhece da sua vulva, então essa parte externa da região genital nós chamamos de vulva e não de vagina, a vagina é a parte interna. Então a vulva ela é composta por uma região de clitóris, que é uma área que tem grande sensibilidade, né? Os lábios também têm esse papel importante na sensibilidade sexual, e muitas mulheres hoje fazendo cirurgias e removendo parte dos lábios, lembrar que essas regiões elas são importantes para a relação sexual. Também uma coisa que a gente discute, que a maior parte das mulheres não tem orgasmo só com a penetração vaginal. Então, a região aqui da glande é uma região importante de estímulo. Então, muitas mulheres precisam da masturbação, da manipulação do clitóris para que atinja o orgasmo, e isso é uma coisa normal para a mulher. Então, a nossa nova mulher, ela tem que estar preparada para o prazer sexual, mas ela também tem que lidar com ansiedades, com essa questão da violência. A gente sabe que a violência se tornou algo importante e a mulher tem que saber dizer não, tem que saber se impor, e para não criar traumas, né? Então, hoje a gente sabe que muitas doenças ginecológicas podem vir dos traumas de primeiras relações sexuais não consentidas, ou até mesmo de relações sexuais não consentidas ao longo da vida. E a gente fala também de TPM, né, atenção pré-menstrual. O período pré-menstrual é um período que algumas mulheres podem ter mais ansiedade, podem ter mais irritabilidade, então isso também é um tema que a gente trata no consultório, né? Pode ser modificado com alimentação, com muitas vezes uma boa conversa, e às vezes precisa de psicoterapia. Então, por isso é tão importante a gente falar no consultório. E um tema muito importante, que é a diminuição da libido, do desejo sexual,
Isso vem sendo relatado, vem sendo tema de preocupação, muitas mulheres querendo fazer o uso de hormônios para melhorar essa inadequação sexual, essa insatisfação sexual, que pode estar relacionada com esse mundo que a gente está vivendo, o excesso de informação, a vida muito corrida, o número de relações sexuais ele vem caindo, né? Então, nas grandes cidades chegam até uma vez por mês de relação sexual, sendo que o habitual seria 2 a 3 vezes por semana. Isso também a gente deve discutir, é importante saber que o prazer, ele é importante, então a libido, ela está ligada à questão hormonal, mas não só. Então a mulher, ela é muito mais mental, muito mais ligado aos problemas do dia a dia, e por isso acaba não tendo vontade de ter relação, está ligado ao cansaço. Então as mulheres precisam ter boa alimentação, dormir bem e ter atividade física para poder ter uma boa atividade sexual. E a outra questão é verificar se não está tomando nenhuma medicação que possa estar diminuindo a libido. Existem doenças que podem sim afetar o prazer sexual, e isso a gente pode investigar no consultório. Dores na relação sexual também são questões importantes que devem ser tratadas para que a gente possa melhorar essa relação do casal, e a gente vai falar um pouquinho sobre essas questões. E um dos problemas que leva a essa questão da mulher não querer ter relação sexual é a depressão. Ela leva a baixa estima, fadiga, falta de orgasmo, sensação de culpa, né? O estresse, a gente fala bastante, está associado à depressão, mau humor, leva a alterações cerebrais que vão afetar essa percepção do humor e do prazer, levando ao distúrbio do prazer, inibindo o desejo, fantasias, estímulos sexuais. Então, isso pode ser tratado. A questão do vaginismo, então eu falei dos traumas, então algumas mulheres vão ter uma contração que não é voluntária dos músculos da entrada da vagina, causando dor, né? Então, tem uma incidência na população de 5 a 17%. Então, normalmente relacionado a uma experiência negativa, leva a medo, pode estar relacionada também a uma educação sexual, a uma questão da cultura familiar, falta de conhecimento do corpo, pode ter sofrido, então, abuso. As atrofias, as doenças como endometriose, infecções, malformações, podem levar essas alterações, e o tratamento, a gente pode usar lubrificantes, hidratantes, até mesmo o botox pode ser utilizado, a fisioterapia pélvica e principalmente a psicoterapia. E agora a gente vai entrar na área da ginecologia, do que a gente faz no dia a dia do consultório, que é a consulta ginecológica, que deve ser durante toda a vida e não só quando a mulher tem atividade sexual. Então, mesmo nas mulheres que estão em idade avançada, nos 60 mais, 70 mais, 80 mais, 90 mais, precisa ir ao ginecologista. Então, a gente aqui faz prevenção de infecções de transmissão sexual e câncer. Na consulta, nós fazemos um exame físico, onde a gente avalia peso, altura, faz uma inspeção geral, examina as mamas, examina a região genital, e a gente vai olhar o quê? Vamos avaliar se a secreção vaginal ela é uma secreção normal ou se está havendo uma infecção. Então, a gente tem infecções mais comuns, como a vaginose bacteriana, que pode causar um odor diferente, um odor de peixe. Clamídia é uma infecção extremamente importante, especialmente na menina, né? Então, mesmo antes da gente colher a primeira colpocitologia, que antigamente a gente chamava de Papa Nicolau,
para rastreamento do câncer ginecológico. É importante a gente investigar as ISTs mais comuns, né? Porque hoje a gente tem relação sexual com um parceiro, na troca de parceiro, a gente pode estar se contaminando com essas ISTs, e essa infecção em especial, ela pode ser a causa de infertilidade no futuro. Então, na primeira relação sexual, a gente pode pegar uma doença que pode dificultar que a mulher engravide no futuro, né? Então, a gente tem outras doenças como a gonorreia, tricomonas, candidíases e o HPV. Então, hoje vocês sabem que a gente recomenda vacinação para as meninas entre 9 e 13 anos, e na verdade a gente recomenda para todas as mulheres acima de 9 anos. Hoje a gente tem vacinas no SUS para 4 espécies do vírus HPV, e no mercado para 9 espécies. Existem mais de 200 espécies do vírus HPV. O vírus HPV é o papilomavírus humano, que é o principal causador do câncer ginecológico de boca, orofaringe e ânus. Então, lembrar que o sexo oral também transmite vírus HPV. Então, é importante a gente vacinar, é importante a gente investigar. Então, no consultório ginecológico, a gente faz a investigação dessa infecção. 50% da população porta o vírus e 1 em cada 3 mulheres vão apresentar lesão provocada pelo vírus HPV, que é o principal causador do câncer, então, ginecológico. Sífilis é uma doença que está voltando em ascensão. É importante saber que ela causa uma lesão genital, mas a longo prazo pode causar doença física importante, corporal. Então, a gente também investiga essas doenças do sangue. Então, lembrar que essas bactérias podem afetar a fertilidade. O HPV pode afetar tanto a saúde feminina quanto a masculina, e levando ao câncer ginecológico, onde a gente tem inúmeros casos novos. Lembrando que o vírus HPV ele pode levar a uma infecção persistente, a gente faz diagnóstico e prevenção, e existem fatores de risco, como álcool, tabagismo, que aumenta também o risco dessas doenças. Então, uma boa rotina ginecológica previne e leva a uma boa fertilidade para a mulher. Então, para as ISTs é muito importante a gente prevenir com as vacinas que existem. Então, eu vou falar de algumas doenças que a gente pode prevenir com vacina, e lembrar do uso do preservativo. Ele é fundamental para a prevenção de doenças ginecológicas, de contaminação. Não adianta a gente começar a relação sexual sem o preservativo e depois colocar o preservativo com a preocupação de gravidez. A gente acabou se expondo a doenças, e hoje essas doenças elas aumentam em número e em risco. E falando um pouquinho da prevenção de gravidez, vamos falar agora de planejamento de família. O que é planejamento de família? Planejamento de família é realmente assim, anticoncepção. Então, a mulher ela começa a atividade sexual, ela não está pensando em gravidez, mas também quando que eu vou querer engravidar, né? Quando que a mulher ela pensa com que idade ela vai querer planejar uma gestação. Então, a gente fala também de criopreservação de óvulos, dos congelamentos de óvulos. Isso hoje é planejamento de família pela Organização Mundial de Saúde. É importante saber que 54% das gestações no mundo não são planejadas, o que significa que a gente tem, a maior parte das mulheres hoje não tomam o cuidado adequado para que a gestação não aconteça. Então, será que a gente não está sabendo levar a informação adequada? Será que elas estão com medo de fazer essa anticoncepção? Então, o que precisa saber sobre os métodos anticoncepcionais? Hoje a gente tem métodos contraceptivos hormonais definitivos,
de longa duração e métodos não hormonais. Então, dos métodos hormonais, a gente tem o contraceptivo oral, né? Então, a pílula, que pode ser utilizada com pausa ou sem pausas. A gente tem várias dosagens hormonais, né? Lembrar que a via oral, quando a gente toma, ela tem metabolização pelo fígado, então uma parte do hormônio é jogado fora. Então, é um método que precisa lembrar de tomar todos os dias. Então, essa questão da lembrança pode ser uma causa de falha também do sucesso do método. A gente tem contraceptivos mensais ou trimestrais que são injetáveis, também são hormonais. O mecanismo de ação desses contraceptivos é o bloqueio da ovulação aqui a nível do cérebro. Então, isso inibe a ovulação e a mulher passa a não ter mais um ciclo de ovulação com menstruação. Então, ela vai menstruar se a gente suspender o hormônio e não porque teve ovulação. É importante saber disso. A gente tem outros métodos como o anel vaginal. O anel vaginal é o que contém menor quantidade de hormônio liberado durante o mês. É um excelente método onde a gente coloca essa argolinha que vai liberar o hormônio em contato com a vagina. Isso fica no fundo da vagina por 3 semanas, liberando de forma contínua, então menor índice de esquecimentos. O adesivo transdérmico, ele tem uma ação também pela pele, onde o hormônio ele é absorvido pela pele, a gente troca ele uma vez por semana, fica 3 semanas, uma semana sem menstrua, assim como o anel vaginal. Então, eles são métodos que são absorvidos ou pela mucosa da vagina ou pela pele. A gente tem os DIUs hormonais, então todos esses métodos que eu falei anteriormente, eles vão inibir a ovulação a nível cerebral. Os DIUs hormonais, eles já são diferentes. A gente tem quantidades de hormônios diferentes hoje no mercado nos DIUs hormonais. Eles vão agir essencialmente dentro do útero, inibindo com que a pele que reveste o útero por dentro, que nós chamamos de endométrio, se forme para que o embrião implante e a gestação vá adiante. Então, ele pode ser utilizado para contracepção, para endometriose, para sangramento menstrual excessivo, né? Então, são métodos que são utilizados também para outras finalidades. A gente tem o implante subdérmico, que é esse que é colocado no braço. Esse implante também é de longa duração. Então, eu falei dos DIUs, eles têm duração de 5 anos. Os implantes têm duração de 3 anos. O implante não é como o DIU, ele tem uma ação bloqueando o hormônio, os hormônios aqui, a ovulação aqui a nível cerebral, e tem duração de 3 anos. A gente tem métodos não hormonais, né? Dos métodos não hormonais, a tabelinha. Lembrar que a tabelinha ela vai pegar o período fértil, né, que é aquele período de mais ou menos o dia da ovulação. Então, hoje a gente tem aplicativos que podem ajudar a mulher a saber o dia fértil. Então, o dia fértil, ele acontece 14 dias antes da menstruação. Tem falhas, né, é importante a gente saber disso. Não é um método altamente eficaz. Os preservativos, eles têm uma boa eficácia com a vantagem de evitar as ISTs. Lembrar que o coito interrompido, que é ejacular fora antes da ejaculação, tirar fora, isso não é um método contraceptivo. 90% dos espermatozoides, eles estão presentes na primeira gota do ejaculado. Então, existe o risco de gravidez. Os DIUs de cobre, eles são DIUs, é um método não hormonal, então o cobre, ele inibe aqui os espermatozoides e ele causa um processo inflamatório dentro do útero que também não permite a evolução da gestação. É um excelente método, mas assim, muitas mulheres podem ter aumento de fluxo menstrual e mais cólica.
mas também são métodos de longa duração, podem durar de 5 a 10 anos. Os métodos definitivos, que são métodos que a gente deve conversar bastante para tomar uma decisão a respeito deles, como a laqueadura e a vasectomia. A laqueadura a gente corta um pedacinho aqui da tuba uterina, né? Então a fecundação, isso aqui é um útero, a tuba uterina, o ovário. A fecundação ela acontece aqui na tuba uterina. O óvulo se encontra com os espermatozoides para a fecundação, e quando a gente corta aqui a tuba uterina e remove um pedaço dela, a gente está provocando uma anticoncepção que é definitiva. Isso tem reversão? Pode ser feita uma cirurgia para reversão, mas a reversão ela acontece em 60%, 70% das vezes e precisa de cirurgia. A vasectomia, a mesma coisa, a gente corta aqui um desses do ducto que leva os espermatozoides para o ejaculado, e isso também pode levar à anticoncepção definitiva e ser corrigido por cirurgia, ou se não, depois disso, tanto um método quanto o outro, ser necessária a fertilização in vitro para engravidar. Então, hoje a gente encontra vários casais que nos procuram para fazer fertilização in vitro depois desses métodos ditos definitivos. A gente tem vários riscos e benefícios, né? Então a gente vai falar um pouquinho deles. É importante saber como que a gente vai reduzir esses riscos. As mulheres que têm mais risco de trombose, então tem histórico familiar de trombose ou ela mesma sofreu algum histórico de trombose, não devem fazer uso dos métodos hormonais. Lembrar que os contraceptivos hormonais, eles aumentam em risco 2 a 4 vezes o risco de trombose, porém, a mulher na gravidez, ela tem 10 vezes mais risco de trombose. Então, lembrar que quando a gente entra com contraceptivo, a gente está tendo uma ação que é muito menor do que o que a própria gravidez provoca na mulher, tá? Então, não deve ser algo que traga preocupação para as mulheres, contanto que a gente saiba avaliar o risco. E outros fatores de riscos importantes, né, como fumo. Então, se a mulher fuma, ela não deve fazer uso de nenhum método hormonal. Podem ter causas genéticas, mulheres que têm enxaquecas devem ser avaliadas, mulheres com pressão alta, mulheres obesas, né, que portam obesidade, que estão acima do peso, também são um fator de risco a mais. Mulheres com câncer de mama, também a gente não recomenda a anticoncepção, mas a anticoncepção ela traz inúmeros benefícios, né? A anticoncepção hormonal ela melhora a acne, diminuição de pelos, ela melhora a TPM, diminui o fluxo menstrual, melhora a cólica, diminui o risco de câncer de endométrio, ovário, intestino. Então, assim, tem várias questões que devem ser discutidas com o ginecologista. E a gente falou da questão da cólica, porque, assim, a menina, 9 em cada 10 mulheres que vão ter cólica menstrual vai ser uma coisa normal, né? Bastante comum na mulher. Mas algumas não suportam e a gente pode lançar mão utilizando contraceptivos. E como é que é o retorno à fertilidade com o uso desses métodos? A pílula a gente fala que é um retorno rápido, então em 3 meses isso volta. Com os métodos de DIU, anel vaginal, injetável e adesivo, o retorno é imediato. Com os injetáveis, esse retorno pode ser de 4 meses a 1 ano. Os DIUs hormonais, eu falei que eles podem ser utilizados também para endometriose, para tratamento também de câncer de endométrio. E aí, falando da questão da cólica menstrual, toda a cólica menstrual é normal, então é importante saber que 1 em cada 10 mulheres vai desenvolver uma doença que a gente chama de endometriose. Essa endometriose é uma pelinha que reveste aqui o útero por dentro, e algumas mulheres, essa menstruação, essa pele descama na menstruação, isso é o normal acontecer. Mas em algumas mulheres, essa pelinha ela vai
se espalhar dentro da barriga e pode se implantar no ovário, na tuba, no útero. E esses pedacinhos de endométrio vão menstruar mensalmente, acumulando sangue dentro da barriga. O sangue dentro da barriga causa dor, causa inflamação. Então, pode causar uma cólica menstrual excessiva e aí necessitar de tratamento, e isso é investigado pelo ginecologista. E a gente trata com mudanças de estilo de vida, melhor com alimentação, atividade física, analgésicos, as pílulas são utilizadas para tratamento, os DIUs, as cirurgias, e às vezes para engravidar precisa de fertilização in vitro, de tratamentos de reprodução assistida. E aí, quando operar, outra coisa que pode dar bastante cólica são os miomas uterinos, né? Então, essas bolinhas que a gente está vendo aqui no útero, também pólipos uterinos, por isso o diagnóstico é tão importante. E essas doenças podem levar à dificuldade para engravidar. Então, também é importante o acompanhamento e o tratamento, né? E essas mulheres que têm essas doenças, e principalmente quando a gente fala de endometriose, é uma doença que pode causar a infertilidade, a dificuldade para engravidar no futuro. Então, são mulheres que a gente deve conversar sobre preservar óvulos, sobre o congelamento de óvulos. Então, a gente falou que o planejamento de família, ele é anticoncepção, mas ele também é preservação de óvulos, também é congelamento de óvulos, que deve ser conversado. E aí a gente fala, eu quero engravidar, até que idade eu posso engravidar? Então, no mundo ideal, o ideal seria que a mulher pudesse ter a sua prole constituída, então ter os seus filhos até os 35 anos, porque depois dos 35 anos a gente passa a ter mais risco genético, né, tanto para os óvulos quanto para os embriões. Mas hoje a mulher ela está preocupada com estudos, com trabalho, com viajar, com comprar coisas, carro, casa, constituir família, e vai deixando a constituição de família para depois. Mas é importante a gente saber que o nosso estoque de óvulos ele não é para o resto da vida. Então, quando a gente nasce, a gente tem de 1 a 2 milhões de óvulos. Quando a gente entra na puberdade, a gente tem de 300 a 500 mil óvulos. E a gente gasta 1.000 óvulos todo mês. Então, todo mês a gente tem 1.000 óvulos que entram numa linha de maturação, sendo que somente um é ovulado. Tomando ou não anticoncepcional, estando grávida ou não, a gente vai gastar esses óvulos ao longo da vida. E quando a gente entra na menopausa, a gente tem menos de 1.000 óvulos. Então, o estoque de óvulos vai caindo e a qualidade vai caindo ao longo da vida. Então, a gente precisa fazer esse balanço da saúde da mãe e do bebê, né? A mãe tem que estar saudável para engravidar e a gente tem que estar numa fase ideal da vida para gerar um bebê saudável, né? Então, tudo isso é importante, né, para gerar esse bebê saudável, fazendo uma rotina ginecológica, exames de sangue regulares, avaliações hormonais, avaliar o estoque de óvulos. Então, essa reserva ovariana ela é importante para a gente saber quanto tempo a gente tem, quando que é a fase ideal da gente pensar no congelamento de óvulos, as sorologias, que são as infecções de transmissão sexual, também são exames complementares que devem ser realizados na rotina ginecológica, então tanto exames de sangue quanto os ginecológicos. Nós falamos aqui da dieta, exercício, vitaminas, evitar os poluentes. Então, hoje a gente está lidando muito com agrotóxicos, né, com poluição. Lembrar da importância das vacinas, da orientação em relação a todas as doenças infecciosas. A atividade física, seja na mulher grávida ou não grávida, é importante uma atividade física de 2h30 a 4 horas por semana, manter um peso adequado, que a gente fala em índice de massa corporal entre 20 e 25.
Então, esse peso, ele é fundamental. Na gravidez, é importante a gente ter em mente que nós temos substâncias que podem ser, nós chamamos de disruptores endócrinos. Então, especialmente os filtros solares, eles podem conter substâncias tóxicas, mas a gente também tem isso em batons, em substâncias que são aplicadas na pele. É importante a gente utilizar, ter uma alimentação mais saudável. Então, a onda de orgânicos, ela vem para melhorar isso para a mulher. E na gravidez, então aqui a gente está entrando na questão dos cuidados para a gravidez. As doenças infecciosas, elas são importantes, como as arboviroses. Então, hoje a gente tem uma preocupação, especialmente no nosso país, com dengue, zika, chikungunya, prevenção com vacinas, com repelente, como a icaridina. Qualquer repelente pode ser usado na gestação. A diferença é que eles vão durar mais ou menos. A icaridina é a que dura 10 horas, e aí a gente tem os outros repelentes que vão durar de 2 a 3 horas. Lembrando que o Zika vírus pode levar a malformação cerebral e ele é transmitido sexualmente. Então, tanto o homem quanto a mulher deve fazer o uso do repelente. E outras doenças infecciosas, né, como nós falamos as ISTs, como gonorreia, clamídia, a sífilis, o HIV, tuberculose, a rubéola, citomegalovírus, a toxoplasmose, que é uma doença, muitas mulheres falam, eu posso comer carne crua, peixe cru. Então a gente recomenda esses alimentos, eles devem ser cozidos para evitar a transmissão de doenças infecciosas. A hepatite B é uma doença, hepatite B e C é uma doença também de transmissão sexual. Hepatite B a gente tem vacina, então é importante vacinar antes de engravidar. Coqueluche também vacinar antes de engravidar, mas a gente investiga várias doenças infecciosas na gestação e para quem quer engravidar, porque a gente tem bichinhos que vão atravessar a placenta, como a toxoplasmose, o tripanossoma, os vários vírus, né, que podem atravessar, e algumas bactérias, como nós falamos aqui da sífilis. Então, todos esses cuidados precisam ser realizados. Então, assim, o que é recomendado? Hepatite B, a dupla de influenza. Então, Covid-19 é uma vacina que a gente ainda está tomando, né? Então, hepatite A, pneumocócica, meningocócica. E na gestação, a gente não deve tomar vacina de febre amarela, o vírus HPV, a tríplice. E vícios, né? Então, muitos perguntam, eu posso beber, posso fumar? Não, na gravidez a gente deve evitar, né? Porque isso pode afetar a nossa placenta. Então, uso de drogas, uso de medicamentos. Então, tudo isso deve ser conversado com os médicos, se está usando algum medicamento para que seja trocado. Vitaminas, elas são necessárias, então vitamina D, ácido fólico são importantes, polivitamínicos, ferros, eles são importantes, especialmente o ácido fólico, para evitar a malformação do cérebro do neném no primeiro trimestre. Então, é importante ter essa orientação já 3 meses antes de querer engravidar. O uso de probióticos na gestação também é algo importante, porque o intestino fica mais preso, então isso vai ajudar de forma melhor a mulher nessa fase. E a gente vai observar durante a gestação alguns riscos, anemias, diabetes, pressão alta, doenças psiquiátricas, olhar o ganho de peso. Então, a mulher, mais ou menos, ela ganha 1 quilo no primeiro trimestre, 1 quilo por mês no segundo trimestre, 2 quilos por mês no último trimestre. Eu falei que a mulher grávida, ela tem mais risco de trombose, então é importante a gente usar meia elástica, média compressão para gestante,
Então, durante toda a gestação, a meia elástica deve ser colocada antes de descer da cama. Desceu da cama, tirou a meia, deita, coloca a perna para cima 20 minutos, aí veste a meia. Isso vai ajudar a circulação. A gente olha a tireoide. Mulheres que fizeram cirurgia bariátrica têm outros riscos. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Para a mulher que quer engravidar, tem que reduzir estresse, tem que ter uma boa qualidade de sono. Na gravidez, a mulher ela tem que dormir de 8 a 10 horas por dia. Isso é muito importante para o bem-estar tanto da mãe quanto do bebê. A saúde dos dois para engravidar importa, tanto do homem quanto da mulher. Então, aqui a importância da atividade física. Às vezes a gente lança a mão de tratamentos alternativos, como acupuntura, como yoga, enfim. E medicamentos, como a gente falou, que devem ser evitados, medicamentos cosméticos. A questão, novamente, eu abordo aqui da violência do parceiro íntimo. Então, o Brasil tem uma alta incidência em relação à questão dos abusos. É importante falar sobre as doenças genéticas na família, que podem impactar, então, na gestação, na saúde do bebê. Então, a grande mensagem aqui, os exames da rotina ginecológica, eles são importantes anualmente. As gestações, elas devem ser planejadas. O efeito da idade em relação à fertilidade, ele é muito, muito importante. Então, eu falei dos 35 anos, né? Então, uma vida sem violência é um direito para todas as mulheres. E aqui a gente vai falar, então, até que idade eu posso engravidar. Então, nós falamos aqui da anticoncepção, falamos da gravidez, falamos dos cuidados ginecológicos. Então, até que idade? Nós falamos que a mulher tem um estoque que não vai até o resto da vida, né? Então, nós avaliamos aqui a reserva ovariana, avaliamos se existe um risco genético e se existe um risco obstétrico. Então, o risco obstétrico, ele existe por doenças e ele vai existir em mulheres acima de 35 anos. O risco genético, ele aumenta acima dos 35 anos. E o estoque de óvulos, ele tem ele vai caindo, né? Eu falei, ao longo da vida, de tal forma que isso pode ocasionar uma infertilidade. Então, hoje a gente sabe que 1 em cada 7 casais tem dificuldade para engravidar, né? Levando a 15% de infertilidade global. E a gente ter um baixo estoque de óvulos é infertilidade? Sem dúvida é uma dificuldade para engravidar, mas não é uma doença. A gente fala que isso é uma falta de planejamento. Então, por isso é tão importante a gente planejar a nossa gravidez, ver quando que a gente quer decidir engravidar, para poder falar sobre essa questão da preservação da fertilidade. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a dificuldade para engravidar. Dificuldade para engravidar, a infertilidade ela é uma doença com falência para engravidar após 12 meses tentando engravidar com relações sexuais regulares de 2 a 3 vezes por semana, isso até os 35 anos. Passou de 35 anos com menos de 6 meses tentando engravidar. Ou se sabe que tem alguma doença que pode impedir a gravidez, como eu falei, no caso aqui endometriose, ou no caso do homem varicocélio, ou alguma outra doença específica. Então, como que essa gravidez aqui ela acontece? Então, eu vou mostrar aqui um videozinho. Eu tenho aqui na relação sexual os espermatozoides, eles vão entrar aqui dentro do útero. Ao mesmo tempo, a gente tem um estímulo hormonal aqui da cabeça que vai fazer com que os óvulos se desenvolvam aqui no ovário e esses óvulos vão ser captados, esse óvulo, um único óvulo que é liberado, às vezes 2, no caso de gestações gemelares, vão encontrar com o espermatozoide aqui na tuba uterina e aqui o embrião ele vai ser levado para dentro do útero e vai implantar aqui dentro do útero para que aconteça
a reprodução humana de forma natural. E essa taxa da fertilidade, ela vai caindo, então eu falei, ao longo da vida. Então, se a gente pegar aqui a fertilidade, pegar aqui os 35 anos, a gente vai ver que isso vai caindo e vai aumentando o índice de aborto. E o índice de aborto, ele acontece porque os embriões, eles passam a ter mais alterações genéticas. Então, 50% das gestações são eliminadas na menstruação e 25% abortam. Isso acontece na natureza normalmente. E depois dos 35 anos, esse risco de aborto aumenta e a fertilidade, ela cai de forma importante. Então, existem causas importantes de dificuldade para engravidar, 35% dessas causas são femininas, 35% causa masculina e 30% causas mistas, né? Então, é muito importante a gente avaliar o casal e para ver por que não está conseguindo engravidar. Normalmente é um especialista em reprodução humana que vai fazer essa avaliação. Então, conversar com o ginecologista para ser encaminhado para o especialista. A infertilidade, então, diagnosticada, ela tem um tratamento, ela precisa ser investigada. Então, identificou a causa, a gente trata a causa. Existem inúmeras causas, desde infecciosas, hormonais, anatômicas, genéticas. E a gente pode fazer tratamentos de baixa complexidade, como coito programado e inseminação intrauterina. Aqui são técnicas ditas mais naturais, onde no dia da ovulação, no coito programado, o casal vai ter relação sexual. No caso da inseminação intrauterina, é colocado o sêmen dentro do útero no dia da ovulação. E os tratamentos de alta complexidade são a fertilização in vitro propriamente dita. Então, aqui, para os tratamentos de baixa complexidade, geralmente são casais mais jovens, onde a gente tem alterações masculinas discretas, a gente pode ter uma endometriose mais leve, problemas de ovulação, onde a gente vai fazer uma estimulação da ovulação, estimula esse namoro programado, que eu falei que é a relação sexual no dia fértil, e os espermatozoides vão encontrar o óvulo para fertilização aqui na tuba uterina. Na inseminação, a gente coloca um catéterzinho com os espermatozoides aqui dentro do útero, e essa fecundação ela vai acontecer aqui na tuba uterina, no encontro dos óvulos. Já nos tratamentos de alta complexidade, a gente vai manipular óvulo e espermatozoide no laboratório. A gente precisa coletar óvulo do ovário e espermatozoide, normalmente a gente coleta na ejaculação, ou se tiver feito vasectomia, ou se tiver algum outro problema, a gente vai buscar o espermatozoide aqui no trato genital masculino. E quando que a gente vai lançar a mão dessa alta complexidade? Quando tiver problema nas tubas uterinas, tiver esse problema masculino grave, em endometrioses mais importantes, quando tiver tratamentos de baixa complexidade que não deram certo, na idade avançada, né? Quando for receber óvulos, quando tiver óvulos congelados e quando a gente não souber a causa. Como que a gente faz os tratamentos de alta complexidade? E, na verdade, o congelamento de óvulos ele é feito pelo mesmo processo. Então, eu vou falar um pouquinho, isso vale para os dois, por isso que eu deixei para falar os dois ao mesmo tempo, né? Aqui a gente faz uso de hormônios diários, então uma aplicação de uma injeção diária na barriga. Esse estímulo é feito entre 9 e 12 dias. A gente acompanha com ultrassom o crescimento desses folículos, que são essas bolsinhas que vão conter o óvulo aqui dentro. Cada bolsinha no ovário contém um óvulo. A gente entra com uma agulha, aspira esse óvulo. Então, aqui eu estou mostrando um procedimento que é cirúrgico para coleta de óvulos, e isso é levado para o laboratório, seja para congelamento de óvulos ou seja para fertilização in vitro. Então, a técnica de fertilização ela pode ser feita
numa forma clássica, onde a gente coloca o óvulo com os espermatozoides numa placa, ou ainda por microinjeção do espermatozoide dentro do óvulo, na técnica que nós chamamos de ICSI, que é uma técnica sob visão microscópica. Então, aqui mostrando para vocês como que é a injeção aqui do espermatozoide dentro do óvulo. Então, isso é uma fertilização in vitro pela técnica de ICSI. Então, e aqui a transferência intrauterina de embriões dentro do útero. Já está na posição, a gente vai entrar com o catéter até o meio do útero para a transferência. Agora, para aparecer na imagem com os embriões aqui no centro do útero. Transferência perfeita, lisa. Então, aqui a gente introduz um catéter dentro do útero, isso é guiado também por ultrassom, e a gente coloca o embrião dentro do útero quando faz a fertilização in vitro. Então, o grande vilão da fertilidade é o envelhecimento da mulher. Então, como eu mostrei para vocês, a mulher ela vai perdendo esse estoque de óvulos. Os óvulos eles vão sofrendo a ação do tempo, assim como a nossa pele vai sofrendo a ação do tempo, daquilo que a gente come, daquilo que a gente bebe, daquilo que a gente inala. Os óvulos também vão envelhecendo e vão tendo alterações genéticas. A gente perde em quantidade, a gente perde em qualidade. Então, aqui a gente vai falar da última etapa do planejamento de família, que é a criopreservação de óvulos, os congelamentos de óvulos. Quando que a gente deve fazer? Quando que eu devo pensar em congelar óvulos? Então, de uma forma geral, a mulher, aos 30 anos, é o pico da fertilidade da mulher. Então, a gente começa falando de planejamento de óvulos por volta dos 25 anos, de tal forma que a mulher possa se planejar e por volta de 30 anos, que é a melhor fase da fertilidade, congelar esses óvulos, congelar aí uma boa quantidade de óvulos, entre 20 e 30 óvulos, nessa fase da vida, é uma fase boa. Congelamento de óvulos pode ser realizado em qualquer fase da vida, mas é lógico que quanto mais a idade avança, menor qualidade e quantidade de óvulos eu vou ter. Então, se eu penso em adiar a maternidade, eu tenho que pensar no congelamento de óvulos, mas eu também tenho que pensar que o nosso corpo envelhece e eu adiando a maternidade, eu tenho mais risco de doenças da gestação, como diabetes gestacional, como pressão alta, pré-eclâmpsia. Então, a mulher ela tem que estar segura em ter seus próprios filhos genéticos no futuro. E caso isso não seja mais possível, ou se mulheres que querem congelar seus óvulos não têm condição financeira para isso, hoje existe a possibilidade de você doar parte dos seus óvulos para uma mulher que precisa de óvulos e não teve oportunidade de congelar, e a gente faz uma doação. Então, essa mulher, ela ajuda você a congelar seus óvulos e você ajuda essa mulher a engravidar. Então, isso é um programa, né, de doação de óvulos, onde todo mundo ganha. Eu falo que doação é sempre um ganha-ganha, né? Quando a gente doa órgãos, isso é tão importante, e aqui a gente está falando de uma célula humana, a importância que isso pode gerar vidas. Então, mulheres ajudando mulheres, isso é tão importante e fundamental. Então, é importante a mulher ter esse conhecimento, né? Ter essa informação adequada de quando fazer isso, e de quando vir nos procurar para que a gente possa dar a melhor orientação possível. Então, lembrem-se disso. Então, por que fazer? Né? Então, abaixo de 35 anos, se a gente tiver 10 óvulos, a gente vai ter uma chance de 60% de nascido vivo. Né? Lembrar que se congelou óvulos, a técnica para engravidar é fertilização in vitro. E acima de 35 anos eu vou ter 30% de nascidos vivos.
Então, quantos óvulos congelar vai depender da idade que se congelou os óvulos. Então, aqui, ó, 34 anos, 10 óvulos, 37 anos, 20 óvulos, 42 anos, 61 óvulos, para ter 75% de probabilidade de ter pelo menos um nascimento vivo. Ter congelamento de óvulos não é garantia de gravidez, é importante saber disso, assim como a fertilização in vitro, ela não garante a gravidez, né? Podem ter outras doenças associadas, mas sem dúvida nenhuma, quem congela os seus óvulos é uma doação para você, do presente para o futuro. Então, faça essa doação para você mesma ou doe para outra mulher que esteja precisando, isso é muito importante. Então, não é garantia de gravidez porque vai depender da qualidade do óvulo, qualidade do sêmen, da saúde materna, da idade. E agora a gente vai entrar na menopausa. Vamos falar das mulheres na menopausa, quais são os cuidados, os sintomas. Então, a gente fala daquelas famigeradas ondas de calor, o aumento das ondas de calor, ansiedade, dor de cabeça, diminuição da libido, fadiga, insônia, irritabilidade, perda de memória, secura vaginal, dificuldade na relação sexual, mas também a gente vai ter mais risco de doença cardiovascular, músculo-esquelética, alterações geniturinárias, dermatológicas e metabólicas. E os fatores de risco, novamente, olha lá, cigarro, o ganho de peso, a pressão alta. E eu vou falar um pouquinho da terapia hormonal, ela é tão importante e hoje existe um grande medo do hormônio, né? A hormoniofobia, tanto para anticoncepção, o hormônio ele é altamente seguro, né? Pensar que a gente já usa hormônio há 75 anos, então a gente já tem isso muito bem estabelecido. E para a reposição hormonal também. Lembrar que a mulher ela vai passar quase metade da vida sem hormônio feminino. Então a mulher entra na menopausa entre 45 e 52 anos, e ela pode viver até os 90 anos, o que quer dizer que ela vai passar 40 anos da vida dela sem produzir hormônio. E esse hormônio ele é fundamental para esse bem-estar da mulher, para ela não ter esses efeitos do processo do envelhecimento. Então, aqui a terapia hormonal, principalmente o estrogênio, que é o hormônio fundamental da reposição, eles são hoje, eles estão no mercado, então muita gente fala assim, isso é bioidêntico, praticamente a maior parte dos hormônios que a gente tem no mercado são ditos bioidênticos, e eles têm várias formas de administração, então a gente administra nada mais do que um hormônio igual àquilo que o ovário produz. E isso pode ser dado pela via oral, pode ser dado pela pele, então a via transdérmica, seja em gel, creme ou adesivo. A gente tem hoje os implantes, a via vaginal, os DIUs, né, o sistema intrauterino que faz a proteção do nosso útero. Então existem vários métodos hoje de administração desses hormônios. Mas tem gente que não pode usar hormônio, do mesmo jeito que tem gente que não pode anticoncepcional, tem gente que não pode fazer terapia hormonal. Então, mulheres com câncer de mama, de endométrio de ovário, mulheres com histórico de trombose na família ou nela mesma, doenças do fígado, doenças cardiovasculares, mulheres que tiveram AVC, algumas doenças reumatológicas, sangramento desconhecido. Então, a finalidade desses hormônios é restabelecer o equilíbrio hormonal, minimizar esses efeitos da falta desse estrogênio, né, que é fundamental. E quando que a gente deve fazer o início da reposição hormonal? A gente fala que existe uma janela de oportunidade de melhor época da gente dar esse hormônio. Então, que é logo no começo, nos primeiros 2 anos. Então, a gente tem mulheres saudáveis com sintomas, sem contraindicação ao uso, onde a gente vai avaliar esse risco-benefício.
e vai iniciar esse tratamento também para mulheres que antes da idade, né, da menopausa, entraram também com uma insuficiência ovariana prematura ou tiveram uma menopausa artificial por conta de cirurgias que tiveram que tirar o ovário. E os sintomas que devem, para quem que a gente faz a reposição hormonal? Para quem tem sintomas de calor, depressão, insônia, fadiga, secura, né? Então, a gente falou desses sintomas aqui no começo da nossa apresentação da menopausa. E as vantagens: prevenir osteoporose, a doença cardiovascular e os sintomas geniturinários. Lembrar que o estradiol, né, o hormônio feminino, é ele que fixa o cálcio no osso. Então, se eu não tenho mais hormônio, eu tenho mais risco de ter osteoporose e eu tenho mais risco de ter essas alterações geniturinárias, a secura vaginal, o desconforto na relação. Mas para as mulheres que a gente não pode dar hormônio e também para as mulheres que a gente dá hormônio, a gente tem os tratamentos não hormonais. Lembrar novamente aqui da dieta, da atividade física. A atividade física ela deve ter uma parcela aeróbica e também de musculação para a gente preservar os nossos músculos. Os derivados de soja, para quem não pode usar hormônio, a alimentação é extremamente importante. Então, a gente tem fitoterápicos, tem estabilizadores de humor, indutores de sono, medicações que vão agir sobre os ossos, fixando o cálcio no osso, lubrificantes não hormonais e medidas comportamentais. Então, por que a nossa vagina ela resseca? Né? Porque eu não tenho hormônio feminino, eu não tenho mais essa produção de estrogênio. Então, isso acontece na menopausa, acontece no pós-parto e também pode acontecer por alguns medicamentos. Essa secura vai levar a coceira, queimação, irritação, diminuição da elasticidade, vai causar fissuras e dor na relação. E as mulheres elas acabam justamente se queixando de todas essas questões, e isso pode dar dor na penetração, ardor para urinar, pode dar sensação de toda hora querer ir no banheiro fazer xixi, pode até levar a incontinência urinária, né? Perda de urina, aquelas perdas de urina, espirrou, tossiu, saiu um pouquinho, encurta o canal vaginal, leva a uma atrofia, a vulva vai ficando flácida, assim como a nossa pele do rosto fica flácida, a região genital também vai ficando flácida, levando à assimetria dos pequenos lábios. Algumas mulheres elas referem vagina larga, pode sentir flatos vaginais, né, por flacidez da vagina, escurecimento da região íntima. Então, os tratamentos não hormonais, eles podem ser um grande aliado, né? Então, a gente tem tratamentos regenerativos, como a radiofrequência ablativa e não ablativa, o laser de CO2, ultrassom microfocado. E aqui eu vou mostrar um pouquinho desses tratamentos para essa secura. Hoje a gente usa bastante nas mulheres para o tratamento dessas alterações da região genital com bastante melhora, né? Não estou fazendo aqui propaganda do produto, mas é só mostrando para vocês como é que é essa aplicação. Então, aqui a radiofrequência aplicada na vulva para melhorar aqui essa elasticidade e essa flacidez. Aqui na parte vaginal, a gente tem a aplicação dessa energia aqui na parede vaginal. Então, a gente coloca um transdutor que vai aplicar essa energia, fazendo pequenos pontinhos aqui na mucosa vaginal que vão estimular a fabricação do colágeno na região genital. Então, isso melhora a secura, isso melhora essa questão urinária. Então, é um tratamento importante. Do mesmo jeito, a gente tem um laser íntimo de CO2, que é uma outra energia que também vai recuperar o colágeno. É importante saber que o hormônio que a gente dá tem um papel importante, mas às vezes a gente precisa complementar com hormônios vaginais e aqui com esses tratamentos de energia, né? Então, melhorando, trazendo um pH mais equilibrado,
reduzindo infecções, melhorando a lubrificação e de uma forma mais permanente, né? Porque muitas mulheres reclamam de ter que ficar colocando hormônio via vaginal. Então, aqui a gente faz uma aplicação mensal, normalmente 3 aplicações, e depois pode fazer um controle uma vez por ano, aqui a aplicação do laser. Outros tratamentos, como a toxina botulínica, para quem eu já tinha falado do vaginismo, mas algumas outras mulheres podem precisar de clareamento, peelings, preenchimentos, hidratação injetável, estimulação, fios. Então, existem vários tratamentos e cirurgias íntimas. Muitas mulheres podem ter prolapsos, né? Flacidez vaginal com incontinência urinária. Então, precisa fazer os tratamentos para incontinência urinária, para as roturas pós-parto. Então, é como se fosse uma cirurgia plástica dessa região genital, onde a gente pode corrigir tanto da região dos lábios, quanto aqui na parede vaginal, quanto da bexiga, clitóris, tudo isso pode ser realizado. Então, a reposição hormonal, o quanto mais cedo a gente fizer, tem estudos mostrando que tem uma área do nosso cérebro onde a gente vai perdendo mais precocemente cognição e memória. E o estradiol, ele diminui esse prejuízo dessa função da cognição. Cognição é compreensão. Então, quanto mais cedo fizer a reposição hormonal, melhora essa cognição, a memória, o esquecimento, a dificuldade de concentração, depressão, distúrbio do sono. Então, muitas mulheres reclamam muito de insônia. Então, a exposição prolongada ao estradiol vai melhorar isso ao longo da vida. Então, o sono é importante, dormir bem é fundamental para não ter prejuízo à memória. Então, mulheres que despertam à noite não estão tendo um bom sono. Então, isso também deve ser avaliado pelo ginecologista. Isso altera o humor, a falta de estradiol vai diminuir a serotonina, que é um neurotransmissor, levando mais a sintomas depressivos, diminuindo o hormônio cortisol. Isso vira um ciclo vicioso e causando mais irritabilidade. Então, é a mulher que vai ficando chata, né? A filha reclama, o marido reclama. Então, é importante a gente decidir, conversar com o seu ginecologista, é uma decisão compartilhada. O tempo de uso, a resposta ao tratamento, a terapia hormonal, ela vai fazer parte de uma estratégia global. Então, ela não é única. Eu mostrei para vocês que tem várias coisas a serem tratadas. Mas a gente pode engravidar na menopausa? Bom, eu falei para vocês que se eu entrei na menopausa, menopausa é um termo que a gente usa para a última menstruação. Então, se eu fiquei 1 ano sem menstruar, eu estou na menopausa, eu estou no climatério, e aí eu não tenho mais óvulo para engravidar. Então, como engravidar na menopausa? Só com óvulo doado, né? Só com ovo recepção, só com doação compartilhada ou banco de óvulos, ou por uma doação voluntária de um parente de até 4º grau de um dos receptores. É um novo caminho para a gestação, né? Um caminho bonito. Então, novamente falando dos riscos gestacionais, se a gente tiver a idade avançada. Então, para o embrião não tem, o risco é igual de uma mulher com menos de 35 anos, porque as doadoras têm que ter, hoje no Brasil, a idade máxima para doar óvulos é 37 anos, mas tem o risco da gestação. Então, é uma mulher que tem idade avançada, que pode ter mais risco de pressão alta, diabetes. Então, essas questões são importantes. Lembrar que o limite para a gravidez recomendado é 50 anos, e acima disso tem que ser avaliado com clínico geral, obstetra, toda uma equipe multidisciplinar. Então, aqui eu queria dizer a vocês que a MCR, a nossa Associação Mulher, Ciência e Reprodução Humana do Brasil, nós estamos caminhando, pesquisando, olhando para o futuro. Então, apoie a gente, apoie a MCR,
siga a MCR Conexão Fertilidade. Aqui estão nos nossos canais, né? Nós temos um canal no YouTube, onde uma vez por mês a gente faz um evento baseado na ciência com 3 das nossas médicas pós-graduadas, sempre trazendo um novo assunto com novidades. Aqui o nosso Instagram. E aqui, como é o nosso evento, então aqui nós temos um site, o amcrbrasil.org, e todas as nossas redes sociais, onde a gente traz vários assuntos aí importantes. E eu gostaria de finalizar, quem quiser aqui o meu contato, então aqui tem os meus contatos aqui embaixo, mas é preciso o engajamento das mulheres na luta pela equidade de gênero, inclusão, valorização e reconhecimento do trabalho da mulher em todas as áreas da ciência. É preciso difundir o conhecimento na reprodução humana para promover a constituição de uma família saudável em tempo adequado. E só assim construiremos uma sociedade que respeita os direitos humanos e que acredita na ciência para o desenvolvimento de um mundo mais natural e equilibrado. Então, a gente precisa do apoio das mulheres. Nós, mulheres, precisamos do apoio das mulheres para poder levar a vocês a melhor informação possível. E é isso que eu tinha a dizer. Muito obrigada. Bom, muito obrigada, doutora. Que aula incrível, né? Para a gente ter uma maior qualidade de vida em todas as fases das nossas vidas. E eu convido você, mulher, para apoiar, entrar nessa luta, né? Desde agora, já seguindo esses canais, aproveitando mais o conteúdo lá da doutora. Acredito que é super importante para as nossas vidas. Muito obrigada novamente, doutora. A revista News Lab está de portas abertas para apoiar aí, né, a MCR no que for preciso. E quando tiver um novo assunto, eu espero que essa seja só a primeira aula aqui neste canal. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês. Um beijo a todas. Beijo grande. Um abraço a todos vocês e até a próxima.